Fala galera, meu nome é Rodrigo Janotto, sou CTO aqui no Grupo Primo e hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o futuro dos API Gateways. Não tem como falar de API Gateways sem trazer um pouquinho da história das integrações de sistemas, certo? Então lá atrás, eu imagino que eu esteja falando aqui com muitos millennials, né? Pessoas que são mais jovens do que eu, mas lá atrás o padrão arquitetural de integrações mais presente era o que a gente chama de point to point ou client to server, né? Eu não sei, provavelmente muitos de vocês começaram codando PHP, né? Acho que a melhor forma de exemplificar uma arquitetura baseada em client to server é lembrar de quem usava ali o XAMPP, né? Alguns chamam de XAMPP, onde você subia ali um web server, um Apache, colocava uma aplicação PHP para rodar com banco de dados MySQL, e era isso. Você precisava subir uma outra aplicação, você replicava esse ambiente em outro lugar e aí você tinha o seu cliente web ali, ou um cliente qualquer, batendo nesse servidor de forma isolada, né? E quais são, ou quais eram, né, os principais problemas desse tipo de arquitetura? Então a gente tinha ali acho que o ponto principal aqui é um acoplamento, né, de funcionalidades, porque, por exemplo, se você pensa em camadas de segurança, você tem aqui, por exemplo, nos nossos slides, né, duas aplicações e você precisa ali ter redundância dessa regra nas duas aplicações. Imagina se você tiver 10 aplicações diferentes e todas as mesmas regras você não conseguir isolá-las de alguma forma, né? Você conseguir fazer o que a gente chama de desacoplamento de funções. Cross Security também era um ponto, é um pouco do que eu disse aqui também. A superfície de ataque, né? Você não tinha ali entre o client e entre as aplicações muitas camadas para que a gente pudesse, de repente, segurar eventualmente um ataque DDoS ou outros tipos de vulnerabilidades presentes. A gente tinha também um ponto ali que, toda dependência da sua resposta da aplicação dependia exclusivamente da sua própria app, né? E a gente vê movimentos bem recentes caminhando dentro do horizonte de API Gateways, a gente vai chegar lá, onde você consegue ter camadas intermediárias para fazer um pouco de transformação de payloads e entregar para a ponta alguma coisa mais leve, né? Nesse cenário, por exemplo, se você tinha um payload de resposta na sua API muito grande, não tinha muito o que fazer ali, dependia da sua própria aplicação, você não tinha nenhuma outra camada para executar esse tipo de tratativa, né? A fase 2 que eu chamei aqui, obviamente que existem muitas outras fases, mas a gente tem aqui 15 minutos para conversar, é uma conversa um pouco mais sucinta, então eu tentei resumir algumas fases aqui. E a fase 2 é o que eu chamei dos ESBs, né? Os Enterprise Service Bus. Eu tive bastante experiência ali, meados de 2010 ainda existiam muitas arquiteturas referentes a esse tipo de ecossistema. Um dos softwares mais famosos era da Oracle, né? O Oracle Service Bus. Alguns chamam de middleware, né? Foi a primeira vez ali que surgiu um pouco desse conceito dentro do horizonte de aplicações e APIs, que era basicamente, até coloquei aqui um elefante branco, né? Porque é como se, com o tempo, o Enterprise Service Bus ele se tornou um elefante branco, eu já chego lá, mas basicamente ele era um hub para você espetar todo o seu ecossistema de aplicações e ali dentro daquela caixinha, daquela black box, você executar, por exemplo, segurança, transformação, interceptação, mensageria, né? Então, basicamente, se a gente olhar aqui nessa imagem, a gente tem vários web services conectados, a gente tem várias aplicações, várias arquiteturas de mensageria, e basicamente é isso, né? Você plugar os seus data sources nesse ecossistema para que se tornasse mais fácil na ponta para você lidar com múltiplas aplicações, né? Então acho que a gente não tem mais o point to point, a gente tem uma integração batendo direto na camada do middleware, e eu imagino que vocês devem pensar que esse ESB ele roda em cima de um servidor de aplicação. Então ele acaba ficando aplicações grandes, cada vez mais acopladas, né? E com muitos data mappings, mapeamento de dados, transformações, um deployment centralizado, um único ponto de falha, né? Se o middleware parava, a empresa parava também. E são vários sistemas que acabavam parando nesse desenho aqui. Por isso que eu chamo um pouquinho de o elefante branco, né? Da mesma forma que os Enterprise Service Bus chegaram no mercado resolvendo muitos problemas,
os API Gateways entraram, que é a fase 3 que a gente vai falar aqui agora, para tentar tirar um pouquinho desse acoplamento massivo que os Enterprise Service Bus trouxeram, né? Eu acho que a principal diferença da fase 2 para a fase 3 é exatamente tirar as regras de negócio de dentro da camada do bus, né? Que é o ponto aqui de transformações, data mappings, etc., que também são possíveis de fazer alguns determinados tipos de API Gateways, mas não são todos que fazem isso, não é o core, não é o que é esperado do API Gateway você trazer regras de negócio para dentro dele, né? Então, entrando aqui na fase 3, surge então essa figura, né, como eu disse, dos gateways, que eles são ali um hub entre os clients e entre as aplicações, e ele acaba carregando consigo ali muitas responsabilidades importantes e que podem ser replicáveis para todo o seu back-end, né, para todas as suas APIs. Ele acaba sendo um proxy, né, para os clientes, que toda a requisição de API acaba passando por ele, então você consegue ter ali N controles que antes você precisava levar para as camadas de aplicação. Lá na fase 1, né, lembrando da fase 1, estavam dentro das aplicações de forma replicada. Na fase 2 foram para os Enterprise Service Bus, e que hoje residem dentro dos API Gateways, né? Então eu trouxe aqui um pouco dos basics, né, as regras básicas, né? Por que existe um API Gateway, né? Então chegamos ao API Gateway um pouquinho antes da gente falar do futuro deles, né? Então a gente tem alguns players no mercado, trouxe algumas referências que utilizam soluções, provavelmente você utiliza algum desses players aqui dentro da sua arquitetura, da sua empresa, né? Nós aqui no Grupo Primo utilizamos o API Gateway da Amazon, mas existem arquiteturas usando a Sensidia, por exemplo, que é um player nacional, AppD, Kong, que é um API Gateway muito robusto, e a gente tem aí a vanguarda, né? As empresas que estão mais avançadas, que eu vou falar um pouco delas já sobre o futuro, que é Solo.io e Ambassador, né? Eu tive uma oportunidade muito legal de trabalhar na prática com o Ambassador e realmente é transformador enxergar o nível de evolução frente aos outros players, né? Então eu trouxe aqui vários itens que são minimamente esperados dentro de um API Gateway atual, né? Então, reverse proxy, a parte de load balancing, autenticação e autorização, toda a parte ali de IP listing, né? Quais são os IPs que podem consumir determinados tipos de API? Então, se a gente pensar aqui para o DNS, né? O DNS externo da empresa pode acessar essas APIs, mas o DNS interno, se você quiser trabalhar já uma camada de segurança, você também trabalha aqui, além de IP listing, também DNS listing, né? Analytics, né? Isso é importante para empresas cujo core business é servir APIs para o mercado. Então, você saber que a empresa, sua empresa cliente, ela chama 1 milhão de vezes sua API por dia, pode te virar um case interessante para você trabalhar o preço, né? Pricing do seu business. Então, Analytics é importante. Quantas chamadas passaram por aqui? Qual é o tempo de resposta dessas APIs? Né? Qual é a porcentagem de códigos HTTP da família 400, da família 500, da família 200? Rate Limit, que é algo que a gente pode trabalhar em outras camadas de segurança, por exemplo, como os Web Application Firewalls, mas que as API Gateways também trazem, que é o Rate Limit, né? Você fala, nessa rota aqui só podem bater 100 requisições por minuto, né? Então, se ela tem um padrão sua API tem um padrão comportamental, você acaba travando um pouco ali do Rate Limit para que, se porventura comece um comportamento estranho, sei lá, você como desenvolvedor codou um front-end ali que entrou num loop e ficou batendo na API 1 milhão de vezes, né? Coitado do cara do back-end ali. Então, o Rate Limit serve tanto para ajudar nesse cenário, quanto eventualmente te blindar de ataques, né? Então, a parte de transformação, como eu disse, que por mais que não seja uma transformação num nível de regra de negócio muito avançada, que era o que os ASBs faziam, né? A gente também consegue executar alguma camada aqui. Versionamento de APIs, tais requisições vão para V1/V1, outras vão para /V2/V3. Circuit Breaker, né, que é o conceito de, se eu comecei a perceber que tem um comportamento inesperado em determinada rota, eu consigo shiftar para outra rota
dado que começou a ter um comportamento de erro aqui. Então, para fazer deploys, por exemplo, Circuit Breaker é legal de você conseguir ir controlando aí determinados comportamentos que você quiser, assim como um outro conceito de release canário, a gente já entra para falar disso já já. Pô, WebSocket, gRPC, que são padrões de integração diferentes do padrão REST clássico, né? Os API Gateways hoje conseguem falar protocolos distintos, né? Então, por exemplo, hoje eu como um cliente, um browser, eu consigo falar HTTP, eu consigo falar REST, mas da API para dentro eu consigo replicar gRPC, que é super interessante, né? gRPC tem N vantagens sobre REST, né? Mecanismos de caching, né? Se determinadas respostas das suas APIs não mudam de comportamento com o tempo, por que não cacheá-las no API Gateway e não levar até o back-end mais vezes, né? E a própria documentação. Tudo que você trabalha ali é um conceito chamado de Service Discovery, né? Que é a descoberta de serviços. Todas as APIs que você coloca dentro do seu ecossistema acabam sendo mapeadas, descobertas pelo API Gateway e você pode usá-lo como a sua documentação para os seus developers ou para a comunidade de developers utilizar as suas APIs, né? É um benefício, essa automação da geração da documentação. Legal. E sobre futuro, né? Falando um pouquinho aqui de futuro, como eu disse a vocês, eu deixei aqui a Solo.io e Ambassador como dois API Gateways que eu particularmente acompanho a evolução. São dois projetos open source super interessantes e que eles vêm andando muito próximo de um conceito mais novo chamado Service Mesh. A gente vai falar já já um pouquinho sobre Service Mesh, mas aqui a gente tem na esquerda, por exemplo, a AWS App Mesh, Istio, né, que é um dos frameworks que entregam Service Mesh, Linkerd e o próprio Envoy Proxy, né, quem tiver curiosidade de pesquisar depois, que é um mecanismo que facilita muito o tratamento de requests, ele consegue trabalhar bem entre várias camadas ali do modelo OSI, mas basicamente funcionalidades de futuro do API Gateways, de API Gateways que eu trouxe aqui para vocês por exemplo, o Traffic Splitting ou Traffic Shadowing, né? Imagina que você tem um ecossistema de microserviços e você quer subir duas versões da sua aplicação, mas você só quer que a aplicação A execute de fato a produção e a versão 2, a versão que você acabou de subir, você só quer receber os requests também, então você vai splitar, você vai fazer o shadowing desses requests para ver como sua nova versão da aplicação está se comportando. Então você consegue replicar o mesmo tráfego que vai para a versão 1 para a versão 2 e isolar determinados tipos de comportamento que você queira com cada uma delas, né? A parte de telemetria, que favorece muito o tracing, que é uma dor grande aí de várias empresas, você ter muitos microserviços, uma cadeia de request muito grande, e aí você não conseguir fazer o tracing desse request lá da ponta, saindo do browser, batendo em todos os microserviços e para você fazer troubleshooting de defeitos, troubleshooting de logging, né? Então a telemetria é muito importante nesse novo conceito e que vem junto com o Distributed Tracing, que é o que a gente acabou de falar aqui. Então eu trouxe para vocês, para finalizar, o que na minha cabeça já não é tanto o futuro, é o presente, mas eu não tenho visto tantas arquiteturas como essa que eu trouxe aqui, mas eu sinto que as arquiteturas estão evoluindo para esse modelo que eu trouxe para vocês. Basicamente, o que a gente tem aqui? Para facilitar o entendimento, imaginem que os requests que entram para dentro do seu ecossistema de APIs, eu estou chamando aqui de norte e sul, né? E os requests que são intercalados entre os microserviços do seu cluster, aqui eu trouxe, por exemplo, um cluster Kubernetes, né? Então a gente tem o microserviço 1 em duas versões, eu tenho o microserviço 2 e eu tenho o microserviço 3 também em duas versões. Então a comunicação entre os serviços eu estou chamando de leste-oeste e a comunicação de fora do cluster, de fora do cluster para dentro do cluster, passando pelo API Gateway, eu estou chamando de norte-sul, né? Então eu trouxe aqui um exemplo de uma mistura de API Gateways com Service Mesh. No fim, o que são Service Meshes? Eles, neste contexto aqui do meu desenho, para facilitar o entendimento, é como se dentro do meu cluster Kubernetes, para cada aplicação que eu suba, eu tenha um outro pod
que eu simulei aqui como se fosse o Istio. Então vocês veem ali, por exemplo, o microserviço 1, eu tenho o pod 1, que é o da aplicação, e eu tenho o pod do Istio, e uma camada de serviço na frente, e a mesma coisa na versão 2. Então percebam que ao lado da minha aplicação, eu tenho um outro pod que é o Service Mesh. E o que ele faz ali? Ele escuta tudo que entra na minha aplicação e tudo que sai da minha aplicação. Então, se eu quisesse fazer um Canary Release, o que é um Canary Release? Basicamente, eu quero testar múltiplas versões do meu microserviço e eu quero shiftar determinada porcentagem. Por exemplo, 50% vai para cá, 50% vai para lá. Se o microserviço 1 aqui, que é o primeiro que recebe a chamada, eu já estou fazendo o Canary Release na ponta, norte-sul, estou fazendo no API Gateway. Então, o próprio API Gateway, como uma configuração do Canary Release, ele distribui 50% dos requests para o microserviço 1 versão 2, microserviço 1 versão 1. Né? Esses microserviços, eles direcionam tráfego para o microserviço 2, aqui eu não estou trabalhando o Canary Release, mas o microserviço 2, lá no fundo da cadeia de requests, ele tem duas opções para chamar do microserviço 3, versão 1 e versão 2. Aí a pergunta para vocês devem estar se pensando, por que ele não dá a volta, sai pelo API Gateway de novo e o API Gateway faz a Canary Release? Então, a grande sacada do Service Mesh está aqui. Então, o Service Mesh ele te permite também trazer benefícios de API Gateway lá para o fundo da cadeia de request. Então, na verdade, quem está executando o Canary Release do microserviço 2 para o microserviço 3 são configurações do próprio Istio, do próprio Service Mesh. Então, aqui acho que foi um desenho simples, mas para trazer para vocês abrir um pouco a cabeça de onde a gente pode chegar com isso. Né? Eu estou muito empolgado, estou feliz em ver que várias empresas estão começando a colocar Service Mesh nas suas arquiteturas. Não é para todo mundo, ele é um mecanismo complexo de ser gerido, mas ele traz inúmeros benefícios, principalmente para quem tem uma cadeia de microserviços robusta, aí, sei lá, 10, 20, 30 microserviços no seu ecossistema. Espero que vocês tenham gostado da minha fala aqui, da minha palestra, né? E espero que vocês continuem tendo um bom evento e que tenha sido ótimo até aqui. Até logo, um abraço a todos.